Voltamos, pessoal do oitavo ano. Continuando. Veja só o seguinte, certo? A partir desse momento agora, temos um governante, a esperança de nos transformar numa república, de termos direitos, etc e tal, uma constituição, aquele negócio todo, né? Oba! Ele ficou! É, só que não. Certo? O negócio é mais sério do que a gente pensa, viu? Ou seja, quer saber que é um homem? Dê poder a ele. Vê só. A princípio, certo? Dom Pedro, junto com Dona José Bonifácio, né? Intelectual, jornalista, etc e tal, poeta, certo? Vira o braço direito ou esquerdo ou a perna dele, enfim, certo? Então, Dom Pedro, aos que estavam do lado dele, beleza? Aos portugueses, ele já começa dando uma rasteira. Foram confiscadas as terras dos portugueses que resistiram, certo, a todo o processo de independência. Ele rompeu definitivamente com Portugal. Deixa eu mostrar a página para vocês não ficarem com dúvidas. Certo? Tá. É a página 137, viu, pessoal? Olha que foto linda. Independência ou morte! Como eu já tinha falado. Tá certo? Confiscou as terras dos portugueses. Então, vamos para frente. O que é que falta agora? Nós precisamos de uma Constituição. Então, se juntou todo mundo para aprovar a Constituição, né? A Assembleia Constituinte, ou seja, a reunião de todo mundo para juntar as leis para montar a Constituição. Certo? Certo. Só que Dom Pedro pensou o seguinte, cara, beleza, tudo bem. Podem aprovar, podem montar a Constituição. Mas, desde que eu aprove, que eu goste. Se for do meu gosto, se não. Então ele salvou o seguinte, peraí. Constituição, república, leis. Leis quer dizer o quê? Limites. Então ele pensou, rapaz. Então, o que vai acontecer? Vão limitar meus poderes. Então o que ele fez? Cercou o prédio que estava tendo a reunião da Constituinte. Aí os caras lá ficam tudo aperreados. Meu Deus, o que é que foi? O que é que foi? O que é isso que está acontecendo? Aí ele, calma. É apenas o segurança. Pode continuar. Aí depois ele pensou de novo e decidiu fazer o quê? Fechar a Assembleia. Botou todo mundo para correr. E todo mundo que ia saindo tinha que falar: Viva o Imperador! Bom, não é de certeza. Mas que todo mundo foi posto para correr, foi. Inclusive, esse dia foi chamado de a Noite da Agonia. Botou todo mundo para correr, fez sua própria Constituição. Estão vendo o desenrolar das coisas, né? A coisa tá ficando séria, o cara tá ficando muito radical, né? Vamos para frente. Aí, a partir desse momento, temos a Constituição, logicamente, certo? Temos todo o processo administrativo, né? Vamos ter os 3 poderes. Só que nós vamos ter, na verdade, 4 poderes. Aí você pergunta, professor, como 4 poderes? Ou seja, executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que é o poder de Dom Pedro. Ou seja,
certo? Se ele quiser, ele pode fazer uma lei, ele pode aprovar a lei e pode executar a lei. Entenderam? Ou seja, você, ao mesmo tempo, né? Você, você tem uma Constituição, mas que é muito rígida, certo? Porque quem fez, certo? Foi o imperador, para não perder o poder, para não perder nada, certo? Então, mas fora isso também, ele determinou que a religião oficial do Brasil, né, fosse o catolicismo, mas autorizou também os outros cultos religiosos. Deixa eu ver se eu mostro a vocês aqui. E entre outras coisas. Sim, na página 140. Também nasce outro movimento em Pernambuco, certo? A Confederação do Equador. Se você estiver escutando miado, é o meu leão que está aqui, tá? Bom, voltando. Então, o que foi a Confederação do Equador? Certo? Vários intelectuais liberais e tudo mais, certo? Fora fora, lógico, né? Os babão de Dom Pedro, não concordavam com aquela Constituição autoritária, certo? Imperialista, ainda com aqueles resquícios do antigo regime. O negócio agora é república. Era o que estava acontecendo. O que tinha acontecido na França, Estados Unidos e o que estava acontecendo na América Latina era digamos, esse processo libertário, deixar de ser colônia, passar a ser uma república, se transformar em uma nação, em um país moderno, certo? Então, o que acontece? A Confederação do Equador, esses liberais queriam, certo, proclamar o Brasil já país livre, antes de qualquer coisa. Só que, como vocês sabem, todo mundo foi preso, todo mundo foi morto, inclusive Frei Caneca. Eita, eu tô cego. E o Padre Mororó, ou seja, que foram um dos pilares intelectuais, no caso assim, né? Que inclusive Frei Caneca, Padre Mororó, eles falavam para jornais, eles escreviam para jornais, então, eles eram muito conhecidos. Mas você sabe como é, né? Infelizmente, pobre só leva bala. Já para cá nesse andamento, certo? Para eu não esquecer, tem um caso da Cisplatina, certo? Que era o Uruguai que queria se livrar do domínio brasileiro, aquele negócio todo. E quem interviu, inclusive, essa negociação dentro desse conflito, a bala vai, bala vem, bala vai, bala vem, bala vai, bala vem, né? Foi a Inglaterra, que também foi apoiada por Argentina e por outros países para que tivesse sua liberdade, aquele negócio todo, certo? Um outro fato interessante é que duas nações, certo? Que daqui para frente vão apoiar o Brasil, que foi a primeira a reconhecer a independência do Brasil, que foi os Estados Unidos e depois a Inglaterra, certo? Depois eu vou olhar o certo assim, mas foram as duas primeiras a reconhecer a independência do Brasil, tá certo? Aí você me diz, cara, então o Brasil estava no caminho certo? Não. Era um mercado consumidor em potencial, pessoal, tá certo? Então, o que aconteceu? Daqui para frente, com as atitudes de ditador, de imperador,
com essa constituição, como é que eu vou dizer, né? Arcaica, radical, Dom Pedro começou a sofrer pressões para que ele abandonasse o trono. E aqui na página 143, eu vou ler para vocês, tá certo? Vejam só. Não havia cumprido o acordo estabelecido com os republicanos de organizar a Constituição com características liberais. O que é que eu estava dizendo? Pelo contrário, foi bastante autoritária. Sem dúvida, porém, o auge da rejeição foi causado pelo assassinato do jornalista liberal Badaró em 1830, que era fundador do jornal Observador Constitucional, principal instituição de críticas ao imperador. Pois é. Mas ninguém queria mais o psicolouco. Ou seja, estava num período de modernidade, então não cabia mais essas políticas. As pressões aumentaram ainda mais nesse período, amplamente criticado pelos opositores do imperador, sem ter mais o que fazer, Dom Pedro abdicou do trono. Beleza? Então daí começa um novo período, porque ele saiu e quem poderia substituí-lo tinha apenas 5 anos de idade. Então daí começa o período regencial no Brasil, né? Que, por enquanto, quem vai administrar o Brasil são outras pessoas. Beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau. Abraço. Saudade. Valeu.